Bem, pessoal, bem-vindo então às nossas aulas de desenvolvimento e mudança no Estado brasileiro, né? Nós vamos adotar uma metodologia específica para as aulas, né, do nosso curso, que tem a ver então com essa distribuição de acordo com a apresentação, como nós vimos, de dois períodos, né, dois grandes períodos da história brasileira que tratam desse processo da transformação do Estado. No primeiro período, que vai da República Velha até a ditadura militar, nós vamos analisar alguns tópicos que eu apresento daqui a pouco para vocês. E o segundo período, que corresponde à segunda aula, que vai da Nova República até a atualidade, mais especificamente até o segundo governo Lula. Então é essa divisão que nós vamos tratar. Muito bem. No que se refere, então, à aula de hoje, a primeira aula, nós vamos fazer uma divisão específica em 4 tópicos, né? São eles a República Velha, que é a que inicia o processo, a Era Vargas, o populismo e a ditadura militar, né? Então, nós vamos distribuir todo esse período, né, basicamente ali focado muito em todo o processo do século XX, né, até o final da ditadura militar. Muito bem. No que se refere, então, especificamente à República Velha, é importante a gente ter claro que a República ela tem uma origem, né? A República no Brasil surge a partir de determinadas inspirações e acontecimentos históricos. Importante a gente lembrar sempre a própria abolição da escravatura, o processo abolicionista de forma geral no Brasil, as influências políticas oriundas da Europa e dos Estados Unidos, e toda essa discussão em torno do verdadeiro modelo de organização de Estado que deveria ser instrumentalizado nos países do Ocidente, né? Toda essa inspiração ela é importante para sacramentar o final do Império e depois esse processo chamado de proclamação da República aqui no Brasil. Ela acontece em 1889, depois já em 1890, a primeira Constituição instalada, né? Surge a primeira Constituição da República Federativa Brasileira. Muito bem. Em um sentido amplo, né, num sentido lato do termo, esse período pode ser classificado de diversas formas, né? Em alguns casos chamamos de política dos governadores, aquela fase em que os governadores são determinantes no âmbito da organização política e social. Também conhecido como período do coronelismo, né, em que os coronéis têm um papel essencial, principalmente naquelas localidades políticas, enfim, entre outras classificações. Bom, em linhas gerais, e para aquilo que interessa ao nosso curso especificamente, é importante entender bem como funcionava o mecanismo da organização política e o Estado a partir daí. Quando nós chamamos de política dos governadores, estamos nos referindo ao momento em que os chamados presidentes de Estado desse período articulavam-se politicamente em torno do governo federal, né? Esse governo federal que surge com uma influência muito forte dos militares e uma influência muito forte das oligarquias, aquelas oligarquias agrárias, sobretudo de São Paulo e Minas Gerais, daí inclusive uma das classificações desse período, que é a chamada República do Café com Leite, ou seja, a alternância política entre partidos, né, os partidos fortes de São Paulo e Minas Gerais, que se organizavam e se intercalavam na presidência da República, né? Bem, como é que isso funcionava? Havia uma estrutura dentro do Estado controlada basicamente pela legislação, aquela legislação que permitia o voto censitário que excluía, por exemplo, as mulheres, né, que retirava o voto feminino ou que não, na realidade é um voto feminino que ainda não tinha sido aprovado, né? O voto feminino e também os analfabetos, enfim, pessoas sem renda e uma série de outras restrições ao voto. O que significa dizer, então,
que quem votava no Brasil nessa incipiente República Brasileira, nessa incipiente República Democrática, era um grupo muito pequeno, né, de pessoas, e um grupo pequeno de pessoas que era influenciado diretamente nas bases, nas regiões, por esses coronéis, esses organizadores políticos locais, que conseguiam se fortalecer pela permissão eleitoral da justiça, de uma certa permissibilidade eleitoral que, por exemplo, ainda não havia emplacado o voto secreto. Então, você conseguia, havia uma maneira de controlar o voto e, portanto, de emplacar os representantes locais no governo federal, sobretudo na Câmara Federal. Ora, por esse motivo, se conseguia, então, um certo controle das cadeiras. E os estados mais populosos, aqueles que tinham desenvolvimento econômico mais acentuado, São Paulo e Minas Gerais, conseguiam manter, então, uma certa harmonia em termos representativos, mantendo ali uma forte base política dentro do governo federal, né? Esse período que vai de 1890, ele passa pela década de 20, sofrendo alguns percalços, e aí é claro que existem várias revoltas populares, existem várias ações no sentido desses questionamentos, sobretudo dos outros poderes regionais, né? Um acentuado desenvolvimento desse período, desses questionamentos, vai acarretar depois o que dentro da literatura muitas vezes é chamada de golpe, em outros casos de tomada de poder, etc., que é a ascensão, a chegada de Getúlio Vargas ao governo federal, que acontece em 1930. Né? Isso, sobretudo, muito inspirado pela crise da agricultura, pela crise, sobretudo, do café, a partir da crise na Bolsa de Nova York de 1929. Né? Isso faz com que o preço do café, o preço externo do café caia bastante, e aí, óbvio que as exportações no Brasil sofrem um impacto muito duro e há um enfraquecimento econômico dessas duas regiões, que controlavam politicamente o governo federal. Isso facilita, de alguma forma, isso contribui para que os grupos contrários a essa chamada República do Café com Leite possam ganhar aí uma certa ascensão. Bem, então, é a chamada crise de 29 um dos grandes fatores propiciadores, então, daquilo que vai ser o início da chamada Era Vargas. A Era Vargas começa em 1930 e se encerra em dois períodos. A gente acaba caracterizando basicamente em dois períodos. Um, que é no final do Estado Novo, como nós veremos, e o outro, né, é dentro do suicídio, a partir do suicídio de Getúlio Vargas, porque, na realidade, Getúlio Vargas continua tendo ainda influência política, apesar de ter saído do governo depois do Estado Novo, que nós veremos aqui agora. Então, Getúlio Vargas ascende ao poder ali a partir da organização de outros estados, no questionamento da política, da chamada República do Café com Leite, da República Velha, e a partir de 30 começa a se articular em termos políticos nacionais. Em 34, ele acaba sendo eleito indiretamente para a presidência da República. Aquilo que seria uma proposta de redemocratização do país ou de reordenamento democrático a partir de uma nova vertente acaba culminando no Estado Novo, ou seja, na inauguração de um regime, de uma estrutura de Estado centralizadora e fechada. A primeira medida do Estado Novo é justamente fechar o Congresso Nacional. Então, de 37 até 45, nessa fase conhecida como Estado Novo, o poder político fica centralizado, fica concentrado nas mãos do Executivo. O Legislativo tem pouca ou quase nenhuma inserção em termos do questionamento dessa estrutura política. E é óbvio que existe o controle das Forças Armadas e das outras instâncias da organização da sociedade
em torno do presidente Getúlio Vargas, né, nessa estrutura que historicamente é conhecida como Estado Novo. Há, no entanto, algumas questões bastante interessantes, porque ao passo que Getúlio Vargas emplaca esse golpe de Estado, emplaca o Estado Novo, algumas questões trabalhistas, algumas questões sociais são implementadas e, até por contraditório, até por incrível contradição que pareça, uma delas tem a ver com o voto, né? Então, de todas as medidas, o que importa aqui para nós, nesse momento, é salientar duas. As questões trabalhistas, os direitos trabalhistas, né? A criação da Justiça do Trabalho e depois algumas medidas que até hoje vigoram no cenário da organização social brasileira, culminando depois com a CLT. E no âmbito eleitoral, da Justiça Eleitoral, que também é criada, o voto feminino e a instauração do voto secreto, que era um dos questionamentos que havia ali naquele período coronelista, né? Então, há uma certa contradição entre a centralização política e o emplacar de algumas ações sociais, né? Então, é por isso que, em termos de classificação, costumamos denominar esse modelo, que se inicia em 1930, que vai até 45, como Estado regulamentador ou Estado burocrático. Regulamentador burocrático, ou seja, a regulamentação da estrutura social a partir da burocracia federal e não exatamente de uma dinâmica democrática mais ampla. A Era Vargas, então, ela se torna pujante e vai sofrer aí um declínio, né? Ela vai sofrer uma queda a partir do pós-guerra, né? Ela vai sofrer, então, o seu declínio no pós-guerra, né? Ou seja, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Dentro do país há um questionamento sobre esse tipo de regime centralizado, o que propicia, então, uma espécie de contragolpe, né, em 1945, que culmina, então, com a retomada do Estado Democrático de Direito. Apesar de algumas ressalvas, a classificação usual é essa, Estado Democrático de Direito. Em 1946 surge uma nova Constituição, né, trazendo de volta algumas liberdades políticas, como o direito ao voto, direitos individuais e outras questões importantes. No âmbito, em termos de organização da sociedade, há um conflito iminente entre aquilo que é a política nacionalista com os interesses empresariais, né? Existe, no âmbito da sociedade brasileira, uma discussão muito forte dos direitos nacionais, dos interesses nacionais, dos interesses estatais, da economia impulsionada a partir de interesses públicos nacionais, e uma outra vertente que basicamente surge com muito peso a partir da influência norte-americana, que é a de abertura econômica, da inserção do capital internacional, do capital estrangeiro na economia, né? Bem, todo esse debate vai percorrer os governos até a volta de Getúlio Vargas em 1950, que volta com o seu discurso, retoma o seu discurso nacionalista, emplaca a criação da Petrobras e outras vertentes ainda de uma economia mais nacional. Bem, a partir daí ocorre todo um desgaste e toda uma força desse capital internacional, desse capital privado. O suicídio, então, de Vargas vai fortalecer, na realidade, o discurso nacional, né? Ele vai fortalecer o apelo nacional em torno de uma economia estatal, de uma economia fomentada pelo Estado. Bem, a partir daí, outros governos, aqueles que vão suceder Getúlio Vargas, irão se basear ainda no fortalecimento do Estado, no fortalecimento da inserção estatal em torno da economia e das questões de âmbito social, né? A gente tem a fase, nesse período chamado de período populista, né? A gente tem a fase aí do governo desenvolvimentista de JK,
que entra com seu plano de metas, um plano de metas que efetivamente, dentro de uma base de planejamento bastante estruturada, acaba sendo emplacado e acaba muito daquilo que foi planejado sendo concretizado. Mas o grande problema aí é que há uma base de endividamento do Estado, uma forte pressão econômica sobre as finanças públicas que acarreta depois, para a vinda dos próximos governos, um certo prejuízo para o desenvolvimento das suas políticas, principalmente as políticas públicas que surgem a partir daí. Bem, esse período ele culmina com um certo apelo internacional em termos da Guerra Fria, e há dentro do país uma certa ressalva em como o discurso desse presidente e depois de seu vice que vira presidente, como o discurso, como as ações estão dialogando com esse cenário internacional. O governo de João Goulart efetivamente vai ser um governo de bastante conflitos, né? Ele é obrigado, por exemplo, a discutir uma medida de parlamentarismo, de manutenção do presidencialismo ou de parlamentarismo, e passa o tempo todo a sofrer questionamentos, sobretudo da imprensa. Bem, há naturalmente a organização das elites empresariais, das elites agrárias em torno de uma forte resistência em termos das suas plataformas, né? Ou das chamadas reformas de base. Bem, essas reformas de base, depois do discurso que ele profere, anunciando a efetivação e da resistência das camadas conservadoras da sociedade, culminam então naquilo que posteriormente surge em termos da organização do Estado, que é o regime militar. Então, nós temos um período democrático que vai de 45, com a saída de Getúlio Vargas, até 63, né, início de 64, com o governo de João Goulart. Quando surge, em 1964, o chamado regime militar, a gente muda completamente, ocorre a mudança completa da estrutura do Estado, né? Os militares, eles assumem o poder através daquilo que nós denominamos como golpe de Estado. Por quê? Porque eles não são ratificados pela população, não é uma ação institucional, mas uma tomada do poder político a partir da força, né? Bem, esse período que corresponde, que vai de 1964 até 1984, esses 20 anos, eles são caracterizados pela suspensão do Estado Democrático de Direito, o que significa que as instituições e os direitos individuais ficam à mercê das ações autoritárias daquele tipo de organização política, né? Há, por parte dos militares, o controle político e econômico da sociedade, né? É importante sempre ressaltar que a elite militar, a organização militar não age sozinha, ela age também com a contribuição civil de empresariados, enfim, de empresários da base oligárquica e de outras elites que contribuem no âmbito da estrutura oficial, ou seja, no âmbito da organização do Estado. Fazem parte também das ações fora do âmbito do Estado Democrático de Direito, a centralização política em torno do Executivo, a censura e a repressão, né? Todas essas medidas foram emplacadas a partir de atos institucionais que surgiram desde 64 e que foram permeando, né? Permeando o cenário e determinando como seriam as ações dentro da sociedade. Bem, a classificação desse tipo de organização política, desse tipo de organização de Estado, a mais comum, aquela que é usual, é a determinação de um Estado burocrático autoritário. Diferente do modelo que foi adotado no Estado Novo, esse agora é controlado por uma elite de força, por aqueles que comandam as forças nacionais, as forças militares. Daí essa classificação de burocrático autoritário. Apesar de haver alguns momentos de eleições, alguns momentos
de democracia, de preceitos democráticos, né, como, por exemplo, eleição para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados em alguns momentos, a prerrogativa de fechamento do Congresso a qualquer momento ainda fica com o Executivo. Portanto, não dá para classificar, não podemos classificar como um Estado democrático de direito. Esse modelo ele vai sofrer uma queda a partir da ação do próprio sistema, ou seja, o sistema ele determina que vai se encerrar a partir de um processo lento e gradual, né? Então, a partir da década de 70, surgem algumas iniciativas para lá adiante, em 1984, surgir depois a saída dos militares dessa organização política. E é a partir daí, então, que nós teremos a volta de uma condição democrática mais próxima do Estado democrático de direito, com o final da ditadura militar, do regime militar na década de 80, surge, a partir de meados dessa década de 80, um novo modelo, ou uma fase de interregno para a efetivação da democracia a partir da sua institucionalização com a Constituição de 1988. Mas esse, assim como toda a fase e a parte contemporânea do nosso curso, é objeto de discussão da nossa próxima aula, a segunda aula. Espero encontrar vocês lá. Até mais.